contador que fez a análise do balanço financeiro da Congregação Cristã no Brasil de 2025 resolve sair do anonimato e gravou um vídeo para dar uma resposta a Jonair Lopes. Para quem ainda não sabe o que aconteceu, por esses dias teve um debate entre mim e o defensor da CCB, Jonair Lopes. E no momento onde foi falado, entrou em discussão a parte financeira da CCB, a arrecadação, Jonair Lopes disse que mais de 60% do recurso arrecadado é destinado à obra da piedade. O que eu questionei Jonair no momento do debate, e ele deu uma carteirada dizendo que não, ele já fez parte do Conselho Fiscal da Igreja. E eu disse para ele então, mas isso não é uma opinião minha. Isso é documento da igreja, que nós analisamos e colocamos aqui no canal para que todo mundo visse. Naquele momento, Jonair, exigindo ali, dizendo que eu não tenho competência para ver um balanço financeiro, que é um absurdo você não ter competência para ver o que está escrito e para onde foi destinado o valor. Todavia, com toda a prudência que nós temos nesse canal, nós entregamos o documento para um especialista, alguém formado na área. E ele fez o balanço, fez todo o relatório e eu apresentei aqui nesse canal. Agora fica a pergunta, se Jonair realmente estava atuando como conselheiro fiscal, e não duvido que ele realmente estivesse atuando como conselheiro fiscal, mas a dúvida é, será que eles não têm acesso às contas? Será que o nome conselheiro fiscal é só para assinar os documentos? Porque como assim ele disse que é destinado mais de 60%? Sendo que eu mostrei nos exercícios anteriores a 2025, nós identificamos 10%. Isso porque o cálculo ainda não foi feito sobre toda a despesa, apenas relativo ou comparado com construção. Agora em 2025 não passa de 14%. 14% para 60% é muita diferença. São 4 vezes mais. 4 vezes errado, Jonair Lopes. E eu vou colocar aqui agora o vídeo do próprio advogado que fez a análise dos documentos da Congregação Cristã no Brasil. Ele mesmo vai falar com vocês agora. E por que não falou antes? E por que muitas das vezes a gente esconde o rosto das pessoas que querem falar alguma coisa? Isso também é um sinal muito ruim para a Congregação Cristã no Brasil. Como assim? Retaliação. Como eles retalham, perseguem, maltratam, discriminam pessoas que estiverem lá dentro e resolverem falar alguma coisa ou discordar da própria congregação. Estou dizendo isso porque esse contador é da própria Congregação Cristã no Brasil, que já não concorda com muita coisa e depois desse debate ficou indignado. Eu quero dizer para todos vocês aqui que muita gente dentro da Congregação Cristã no Brasil não está de acordo com posições igual a de Jonair Lopes e de outros defensores que tem aqui no YouTube. Eles não concordam, eles não são tão tapados assim para simplesmente ignorar a verdade, ignorar coisas factuais. Como no caso desse contador. Irmãos, ele é da CCB e ainda está na CCB e frequenta a Congregação Cristã no Brasil. Eu não pedi para ele vir. Eu não pedi para ele fazer vídeo para me defender. Vamos lá. Não, porque eu sei da perseguição que isso é. Ele mandou mensagem se dispondo. Judafá, eu quero aparecer agora. Agora eu quero. Eu quero, porque eu não sei se vocês viram a pressão psicológica que fazem sobre nós para que a gente entregue as nossas fontes ou alguém que está a nosso apoio. E eu, como uma pessoa que sou fiel a essas pessoas, não entrego, não falo de jeito nenhum. E ele, então, por si próprio, resolve se manifestar. Veja o vídeo. Eu não vou nem falar o nome, nada, que eu quero que ele mesmo fale e você mesmo veja. Ele vai falar o nome dele, ele vai falar o número da inscrição dele de registro como contador,
E aí, será que Jonair Lopes vai pedir desculpa por ter colocado nós em suspeita? Ou seja, ainda que eu falei que a gente passou pelo crivo de um perito, analista, mesmo assim ele disse que não era verdade. Em todo momento insinuando que eu estivesse mentindo para o público. Lembra quando eu fiz a análise, eu falei, olha, isso aqui passou pelo escrutínio de um especialista em contas financeiras. E eu apresentei, isso aqui é mais uma prova para vocês verem como as coisas aqui são sérias. Eu faço com seriedade. Quando eu digo que teve um especialista que deveras analisou as contas e eu estava apresentando os números que eram factuais, os números, né? Vamos mostrar então, eu quero que você veja aí o vídeo do nosso querido contador e irmão Diego. Veja você mesmo. Documento da congregação oficial, que a gente vai lá no cartório retirar, porque ela é obrigada a registrar. E eu provei aqui, irmão, que é menos de 10% que eles mandam para a obra da piedade. Eu mostrei, as pessoas que estão aqui assistiram, eu fiz vídeo mostrando, porque eu não falo nada que eu não provo. Eu vi esse vídeo. Você não tem formação econômica, em contabilidade, em consultoria, em gestão, para fazer aquela análise que você fez. Se você tivesse contratado a perícia, igual a justiça faz. Foi feito, exato. Teve um perito contábil. Eu falei para você, até mostrei o relatório dele. Eu mostrei, irmão. Ó, você tá na frente de uma pessoa, né? Que foi do Conselho Fiscal, que verificava o dinheiro e está dizendo para você que a maior parte do dinheiro vai para a construção, para piedade. Aí você não, a maior parte vai para construção. Não. A menor, quase uma merreca, eles mandam para a piedade. Josafá, eu vou ensinar a você. Você sabe, você tá agindo de má fé agora. Eu não tô, irmão. Tá, você tá agindo de má fé. Você quer defender uma tese tua. A Irmandade que tá ouvindo aqui. Escuta o que eu vou falar para você. Eu fui do Conselho Fiscal, trabalhei em 7 bancos, eu sei o que eu estou falando. Quando você faz a arrecadação da igreja, quando você arrecada as coletas, a primeira parte que recebe é a piedade. A primeira parte que recebe. Primeiro dá o dinheiro para a piedade, separa o dinheiro da piedade, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer com o resto. A ordem que dá primeiro não significa que é dado mais. Eu posso dar primeiro e dar pouco. A ordem que é feita... A maior parte, aqui, eu vou afirmar para você, o Josafá tá mentindo, e fazendo ilações. Eu vou falar para você de alguém... Não fala isso, irmão. Não, como eu posso estar mentindo? Se eu tô falando do que tá no documento, irmão. Olha aqui. Documento deturpado. Olha aí, irmão, documento deturpado. Então a congregação emitiu um documento deturpado. Eu não sou auditor, eu não tenho certificação, eu não consigo avaliar um banco. Você quer abrir aqui? Olha aí, ó. Olha aqui o documento, ó. É um documento oficial tirado direto do tabelião. De forma cordial e respeitosa, os meus cumprimentos a todos que assistem. Faz, se necessário, sair do anonimato. Vou me apresentar não por vaidade, nada disso. Mas vocês vão entender o porquê. Eu sou o Diego Oliveira, contador, inscrito no CRC São Paulo, sob o número 304346, há quase 15 anos. Também sou advogado, inscrito no quadro do AB, número 461605. Tenho extensões em planejamento contábil e tributário, pela PUC São Paulo, e normas internacionais de contabilidade, pela FIPECAF. Ao longo da minha trajetória, trabalhei em grandes empresas nacionais e multinacionais, japonesa, holandesa e americana, inclusive algumas delas em funções de liderança. Faço essa apresentação porque surgiram questionamentos sobre quem foi o responsável pelo parecer contábil que passou a ser discutido em um debate.
Então, para que não exista qualquer dúvida, fui eu quem elaborou o parecer contábil referente ao exercício de 2025 da Administração Regional São Paulo. Eu assumo publicamente a responsabilidade profissional pelo trabalho que realizei. Esse trabalho foi realizado voluntariamente e de maneira independente. Não fui contratado pela instituição, tampouco fiz trabalho representando qualquer grupo ou movimento. Fiz sim, porque entendi que os membros deveriam ter a oportunidade de conhecer e compreender tecnicamente informações financeiras que foram disponibilizadas, ou que são obrigatoriamente disponibilizadas. E aí Eu gostaria, só essa pequena pausa, e já vou soltar o restante. Só enfatizar que a motivação dele foi para que os membros entendessem melhor os números. Porque aquela apresentação que é feita lá na Assembleia Geral da CB, que aquilo não é obrigatório fazer, os números são muito aleatórios, eles são desconectados de um para o outro, você não vai entender nada mesmo. Aquilo eles fazem por conta de obrigação por lei, eles têm que fazer aquilo, porque eu desconfio que se não fosse obrigatório, nem aquilo eles faziam. Então os números são muito soltos assim, as pessoas não entendem. O que ele fez foi sintetizar toda aquela apresentação. Ele pegou ali o balanço, né, que a gente teve acesso, e sintetizou, ou seja, para deixar melhor compreensível para nós que não somos formados, né, como ele é, ok? Então essa foi a motivação dele, trazer mais clareza sobre o balanço financeiro de 2025, para que o povo, as pessoas mais simples, entendessem os números e para onde que está sendo locado o seu dinheiro quando você dá lá na congregação. Vamos ouvir o restante. O documento que elaborei não é relatório de auditoria. Acho que é importante delimitar. A análise se deu através do balanço patrimonial e DRE, que foram lidas, inclusive, no culto em março de 2026 no Brás. E os números, posteriormente, são assinados, uma lista, e registrados no cartório. Portanto, qualquer um tem acesso. Só solicitar o cartório. Eu não tive acesso irrestrito às documentações internas, extratos bancários, contratos, comprovantes, controles internos ou a todos os elementos necessários para procedimento de auditoria. O meu parecer não certifica integral regularidade ou tampouco irregularidade das contas. Deixa eu fazer uma breve colocação aqui também, tá? Vocês viram que ele menciona que foi feito segundo a lei nos permite, né? A lei que permite que qualquer um pode ir lá, sem justificativa prévia, pedir os documentos da apresentação, né? Inclusive nós temos aqui, eu vou colocar na tela para que vocês vejam, o próprio comunicado do presidente da Congregação Cristã no Brasil. Esse agora é o presidente oficial, que é o presidente da administração, o seu Rubens Silva. Esse aqui que vocês estão vendo é a comunicação de registro da Congregação Cristã no Brasil do documento do balanço financeiro de 2025. E eu vou ler para você. Presta atenção. A pessoa jurídica denominada Congregação Cristã no Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica número 61.526.398/001-99, com sede e foro nesta capital, na rua Visconde de Parnaíba, número 1616, vem através de seu representante legal abaixo assinado Rubens da Silva, consoante o disposto no artigo 37, letra B, de seu estatuto, requer a Vossa Senhoria o registro e o arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2025. Devidamente assinadas por quem de direito, da qual anexo 1, via eletrônica assinada
digitalmente nos termos do artigo 121 da Lei 6.015/73. Declarando ainda, sob as penas da lei, que a reunião em questão foi convocada com estrita observância das disposições estatutárias vigentes e ainda que as deliberações tomadas se deram de acordo com o quórum estabelecido no Estatuto Social em vigor, conforme lista de presença em anexo. Então, está aqui a comunicação e só para mostrar para vocês, né, que o documento está lá no cartório, qualquer pessoa pode ir lá requerer este documento, vai ter que pagar algumas taxas, é claro, e você tem posse desse documento e aí você pode fazer a sua análise, né? Qualquer um, né? Você quer mandar para um contador, vai lá, irmão, pega lá e faça. Que todos fizessem isso. Porque se não tem nada de errado, por que estão temendo? Por que estão temendo? Mas daqui a pouco, no final, vem a pergunta para o senhor Jonair Lopes e todos os demais que apoiam isso daqui. Vamos terminar de ouvir o contador Diego. Contas. Se quiser, eu até torno também público parecer, mando por WhatsApp, todos terão acesso. E nele verificarão que eu não acusei ninguém de desviar, não imputei crime, fraude, apropriação ou qualquer ato conduta ilícita a nenhuma pessoa. O que eu fiz foi analisar tecnicamente os documentos disponíveis e, de forma responsável, tecer algumas considerações, ponderações. Assim, só para vocês. Só para corroborar o que ele está falando, inclusive no documento que ele emitiu com análise dele, ele reiteradas vezes fala, isso aqui não constitui ilícito, nenhum crime, mas a minha observação, ele faz a observação, que ele vai até comentar aqui, as mesmas observações que ele faz no vídeo, né? Então, completamente responsável, ele fez um documento responsável, só nos ajudou a trazer clareza nas contas e, obviamente, que resultou em perguntas que eu fiz no vídeo. Perguntas para a congregação cristã no Brasil. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, para que você, peraí, qual que é esse vídeo que foi feito a análise do balanço financeiro da CBB? Aí você vai no link aqui embaixo, está na descrição, e você vai ver o vídeo e você acompanha o vídeo. Vamos ver o restante aqui. Entender. Na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício 2025, a receita total foi de 242 milhões de reais. Deste montante, a maior receita ela vem de transferências recebidas de outras administrações, que somam 64 milhões. Ou seja, a análise que eu fiz foi só uma regional, que é a Regional São Paulo. Brás, São Paulo, município de São Paulo. E aí tem até um ponto do Brás, porque na DRE aponta aproximadamente 41 milhões de receitas de inários e Bíblia. E um custo atrelado com despesas de 30 milhões. Portanto, a operação inário e Bíblia, com base na DRE, é superavitária. O que ele está querendo dizer? Que a venda de inário e Bíblia está dando lucro. Você entendeu isso? Aonde está a ideia do custo-benefício? A preço de custo. A preço de custo é assim. A gente custou para nós R$3 para fazer, vamos vender por 3. Tem lucro aí? Tem como você ter lucro? Não. 11 milhões de lucro. Lembra naquela live em que eu chamei o fundo bíblico da CB de lojinha? Que eles escondem o conceito de lojinha atrás da nomenclatura fundo bíblico. A ideia do fundo bíblico, irmão, é você mandar fazer Bíblias assim. A ideia do fundo bíblico é o povo vai lá e doa dinheiro para o fundo bíblico. Por quê? Porque a ideia disso é recebemos doações para mandar fazer Bíblias para que nós possamos entregar essas Bíblias gratuitamente. Por isso se recebe o quê?
doações. Vocês estão entendendo? Aí você recebe doações, manda fazer, aí quando vem uma visita, você entrega uma Bíblia, aí você entrega outra Bíblia. É essa a ideia de um fundo bíblico. Mas a CCB não tem fundo bíblico. Você já recebeu alguma Bíblia gratuita da própria congregação cristã no Brasil quando você foi lá visitar? Você sentou lá e falou, deixa eu receber. A igreja veio e me deu uma Bíblia. Não, vendem. E vendem caro. Tá aqui, ó. Nenhum ano. Como é que pode o tal do fundo bíblico receber, ou seja, lucrar 11 milhões em um ano? E depois tem a conversa furada de que na congregação tudo a preço de custo, ela não ganha, ela ganha dinheiro com tudo que consegue ganhar. Eles não fazem nada para ter prejuízo. A congregação cristã no Brasil, ela opera como uma empresa e que lucra e muito. E detalhe, esse valor todo, essa dinheirama toda que a gente acabou de falar aqui, é só o setor Braz. Vamos ouvir o doutor. De quase 11 milhões. Isso, isoladamente, não representa a acusação de qualquer irregularidade. Mas há questionamentos legítimos? Há ou não margem? É ou não vendido a preço de custo? São perguntas. Outro ponto importante. A obra da piedade. De acordo com a metodologia utilizada, que eu utilizei, receita total de 242 milhões, despesas piedade de 34 milhões, percentualmente, não representa 14%. Eu vou até fazer a conta aqui. Aqui, ó. Eu acho que o doutor, ele não lembra, e eu fiz do vídeo, o que parece, depois a gente precisa dar uma olhada lá de novo, é que nesse relatório de 2025, como eles viram a gente analisar os relatórios de 2022, 2023, 2024, a Congregação Cristã no Brasil não disponibilizou o gasto com construção. Aí, comparando a receita com, aliás, a despesa com obra da piedade, mas sem colocar o valor de gasto com construção, a porcentagem sobe um pouco para a obra da piedade, porque não entrou outro gasto, então afeta o cálculo, né? Subiu para míseros 14%. 14% do valor empregado na obra da piedade. Uma discrepância enorme para 60% alegado pelo tal conselheiro fiscal. O camarada é conselheiro fiscal e não sabe disso. Ele não errou por 1%, 2%. Ele errou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Aí levanta-se a questão aqui, será que os conselheiros fiscais na Congregação Cristã no Brasil são meros laranja? Estou perguntando. Será que se nós convidar um deles aqui e fizer uma pergunta de alguma parte financeira da CB que nós temos curiosidade em saber, eles vão saber dizer? Porque conselheiros fiscais deveriam ter acesso à conta. Eles deveriam ter acesso a ir lá, porque, irmão, ele falou na live, você sabe que eu sei o que é conselheiro fiscal. Ali na hora eu falei, não, eu não sei, eu vou falar que eu não sei, porque eu não sei o que ele faz na CCB. O que é um conselho fiscal na CCB? Mas eu, como uma pessoa, presidente de uma associação que tem todos esses cargos, porque isso é obrigatório por lei, e eu ajudei a formular o estatuto, eu sei o que é um conselheiro fiscal. Agora, a pergunta é para você, Jonair e os demais. Vocês têm acesso à conta da CCB? Que deveria ter.
Vocês deveriam poder responder todas essas perguntas que nós estamos fazendo aqui para vocês. Vocês deveriam ser os responsáveis para trazer essas perguntas, porque vocês têm acesso. Por força de lei, vocês podem ir lá e inquirir acesso. Já não, estão falando tanto de cartão corporativo na internet, peraí que eu vou lá buscar essas informações e vou provar que não é nada disso. Vocês não conseguem provar nada. O Jonair ficou apelando apenas para a crença dele. Ai, você acha, tentando desconstruir o que eu falava? Com base empírica, ou seja, em documentos, e com perguntas subjetivas. Ai, você acha que iam fazer isso? Ai, você acha que... Eu não tenho que achar nada, meu filho. Aqui é um debate, você tem que trazer documento e prova. Documento e mostrar. Eu fiz isso, falando, tá aqui, ó, né? Salvação adquirida através de doar coleta. Fui lá e pumba, coloco o vídeo na tela. Aí não vale. Ah, esse irmão isolado tá falando isolado. Aí quando é uma fala a favor, que é uma fala completamente construída para poder responder, que nem, graças a Jesus. Aí a fala desse ancião vale. Vocês não acham que usam de 2 pesos e 2 medidas? Quando é uma fala desfavorável, porque tudo que eu mostrei para ele era isolado. A fala daquele sobre a coleta era isolado. Aquele outro dizendo que a congregação era isolado. Aquela outra fala era isolado. Aquele outro dizendo que tem que batizar de novo. É isolado. Tudo é isolado. Tudo é isolado. Mas aí ele pega uma fala que nem é fala, né? É o camarada manipulando a informação, que é Salvador Bueno, dizendo, olha, cada caso é um caso, não falou nada. Ele não falou nada com nada. Aí a fala dele sem afirmativa nenhuma, aí vale. 2 pesos e 2 medidas, meu filho. Vocês acabam caindo de todo jeito no buraco. Não conseguem escapar disso. Vamos terminar de ouvir aqui o contador Diego falando. Vamos ouvir. Vou ligar aqui. 242 milhões. Peraí. Tá falhando. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. 242 milhões. Aí vou colocar o percentual, tá? 14%. 14% representa quase 34 milhões. Aí se eu fosse voltar, voltei, 242 milhões. Olha aí, cálculo ao vivo. Dentro dos números apresentados. 14%, uma esmola, eles mandam. Lógico que não faria lógica alguma. Antes da coleta única, a obra da piedade tinha mais dinheiro e a construção tinha menos. E eles estavam pegando dinheiro da obra da piedade e mandando para a construção. Faz sentido você ajuntar a coleta para dizer que está mandando maior para a piedade? Porque se a intenção é mandar mais para a piedade, não precisava ter juntado a coleta. Ajuntou coleta porque queriam pegar o dinheiro da obra da piedade de forma legal, sem cometer nenhum ilícito. Foi isso que foi feito. Então, esse discurso não passa. Por uma análise verdadeira de quem está aqui pela verdade, não passa. Esse discurso só funciona de vocês com quem tem medo de falar na cara de vocês que vocês estão mentindo. Pode ser que algumas pessoas ouçam vocês falarem isso e fiquem quietas, não falem nada. Mas pode ter certeza que elas estão pensando, que baita de mentiroso, né? Isso não faz sentido algum do que ele está falando. É isso que as pessoas estão pensando quando vocês estão falando essas mentiras. A diferença delas para mim, pouca, é que eu abro minha boca e falo. Eu falo a verdade. Aquela que vocês não querem ouvir. Vamos ouvir aqui, ó, ele falar. 60%. Quanto que teria que ter de despesas para a piedade? 145 milhões. Então, assim, quando você afirma publicamente um percentual... gastou em torno de 33 a 34 milhões com obra da piedade. Para chegar nos 60% que ele falou, deveria ser 145, ó, de 34 para 145.
Você não acha que é uma diferença muito grande, irmãos? Discrepante? Você já imaginou que bênção seria a CCB usando estes 145 milhões com o povo, os pobres que estão lá, os necessitados? Meu Deus! E isso é todo ano esse dinheiro indo embora. Gastando com cimento, construção, areia, pedra, enquanto muita gente passando fome e necessidade. Vamos ver o restante daqui da fala, doutor. De 60%, é necessário saber, assim, 60% de despesa para piedade. É necessário saber qual foi a metodologia, qual foi a base de cálculo utilizada, quais receitas foram consideradas, ou quais critérios foram empregados. Ou seja, a análise da nota a rádio foi micro, isto é, uma ou duas regionais específicas, ou balanço consolidado, ou ainda a regional Brás, que é a micro preponderantemente. É difícil. E aí, aqui a posição é técnica. Considerando os documentos de 2025 e a metodologia que eu adotei, inclusive eu até mostrei aqui para vocês na calculadora. O que ele está falando aqui, que a posição é técnica aí. Não é achismo. Não é eu creio. Não é eu confio nos homens cegamente. Eu confio cegamente nos homens. Como o Jonair falou no debate. Ele confia. Eles seguem homens e falam que são espirituais. Quando você segue cegamente um homem, não importa se está na Bíblia ou não, e ele vai estar sempre certo, né? Você está confessando que você segue cegamente os homens. E o que o Diego está falando aqui é que a análise dele é técnica, ou seja, é em números, está pautado em fatos, documento. Não é achismo, irmão. Aqui acabou achismo, crença e fé. Não tem aí, eu tenho fé que a CCB manda 60%. É isso que o Jonair fez. Ele falou com fé. Só que a fé caiu, né, pro buraco com os dados reais. Os dados reais é o que ele está apresentando aqui. E tem mais, hein? Vai piorar. Além de mandar a migalha para a obra da piedade, eles estão guardando dinheiros em investimentos financeiros. E muita grana. Muita grana. Vamos ouvir, ó. Receita total e despesa de piedade, eu confesso, eu não encontrei suporte contábil para afirmar que essa destinação corresponde a 60%, mas sim 14%, não os 14,2%, 14,3%, não chega a 15%. Portanto, se existe outra metodologia, outra base de cálculo, documentos às quais eu não tive acesso, que modifiquem essa conclusão, apresentem. E assim, eu verifiquei os anos anteriores. Nunca. O máximo que eu vi que chegou foi 17%. Não chegou a 20%. É difícil, é complicado. Agora sim, se tiver base, fundamentação e apresentação de documento, eu falo, não, faz sentido, está certo. Isso é ter responsabilidade profissional. Agora, outro ponto. Segundo o balanço patrimonial, aproximadamente 92 milhões estavam concentrados em disponibilidades econômicas financeiras, sendo 89 milhões em caixas, bancos e aplicações, e 3 milhões em arrecadação para o exterior, o que justifica, portanto, os 8 milhões de receita financeira anualmente. E aí que vem outro ponto, né? Manter valores elevados em caixa, banco, aplicações financeiras não constitui, por si só, qualquer tipo de irregularidade. Porque assim, pode haver planejamento de obra, formação de reservas, compromissos futuros, contingências ou outras razões administrativas e financeiras legítimas. O que o meu parecer sustenta é o seguinte: quando analisamos conjuntamente elevada disponibilidade financeira, receitas financeiras relevantes, superávit robusto
e continuidade de solicitações de arrecadações, surgem questões contábeis legítimas que devem ser esclarecidas. O que ele está apontando aqui, irmão? Como assim? Tem uma reserva de mais de 90 milhões em investimento financeiro. E fora os 3 milhões para o exterior. 3 milhões para o exterior. E detalhe, no primeiro mês deste ano eles estavam pedindo dinheiro novamente, tanto para o exterior quanto para a obra da piedade. Você não acha estranho, irmão? Uma igreja com uma reserva gorda deste tamanho, dizendo que está precisando do dinheiro para a obra da piedade, coitado. Os nossos irmãos passando necessidade, irmão, vamos ajudar. Aí fala que precisa, o povo precisa ajudar. Olha aí que coisa. Gente, incongruência. Isso está errado, irmão. Vamos ouvir, presta atenção. Perguntar não é acusar. Questionar tecnicamente não significa presumir irregularidade. E aqui, na DRE, o resultado do exercício 2025 apresentou um superávit na ordem de 31 milhões de reais. E aqui, superávit legítimo e robusto. E vem mais uma vez reiterar. Entidade sem fins lucrativos apresentar superávit não significa por si só irregularidade. Ele está dizendo, uma entidade sem fins lucrativos, com lucro de 92 milhões, tá, não representa em si nenhuma irregularidade, né? Ou seja, não é crime. Só é estranho. Por que eles não explicam isso? Deveria emitir uma nota e dar uma explicação para esse valor. Vocês não acham, irmão? É muita coisa, irmão. Irmão, tem muita empresa que o camarada criou a empresa dele para dar lucro e não consegue dar o lucro de 92 milhões que a CCB está dando. Por isso, as pessoas, muitas das vezes, fazem críticas e às vezes até chacota, e com razão, de que a CCB não é uma igreja, ela é uma empresa disfarçada de igreja. E o que tudo indica que é uma empresa no ramo da construção civil. Né? É uma igreja que, na verdade, a finalidade dela é a ampliação do patrimônio através de construção de templos, porque é tudo que eles sabem fazer. Só isso. Vamos ver o restante. A questão é compreender a formação e a destinação dessas reservas, a evolução da disponibilidade financeira, a receita decorrente de aplicações e como tudo isso se relaciona com as necessidades apresentadas aos membros, com a continuidade de solicitações de coletas. Tipo, dia 31/12/2025, fechou o caixa com 92 milhões em caixa, banco, aplicações financeiras e arrecadação para o exterior. 92 milhões. Isso está no balanço patrimonial. Só que assim, no primeiro culto de janeiro de 2026, pede-se coleta para a obra da piedade. Então, assim, é legítimo sim questionar. E aqui eu não só analisei o exercício de 2025. Vocês ouviram, irmão? É legítimo questionar. Você não acha que é legítimo, irmão? Você tá achando normal tudo isso, irmão? Lucro em venda de inário e Bíblia. Em uma espécie de fundo bíblico. Eles deram o nome de fundo bíblico e estão lucrando. Né? Você tem a destinação para a obra da piedade, um valor pífio de 14%
Isso quando chegou em muito, tá? Em muitos por cento aqui. Se fizer análise dos exercícios 2022, 23, 24, como eu tenho aí no canal também, você vai ver que dá menos de 10%. Eu, chutando aqui agora, né, tentando lembrar, deve dar menos de 8%, 7%. Porque quando eu falei no vídeo que era 10% lá, depois que eu fui ver isso, a gente fez o cálculo apenas referente para fazer uma comparação com o gasto com construção. Então foi gasto com construção, quanto que a obra da piedade significava, né, em porcentagem o que gastou com construção. Dava 10%. Mas se você juntasse todos os outros gastos na construção, que era construção, viagem, manutenção e qualquer outra coisa, o valor ia subir e ia diminuir a porcentagem com obra da piedade. Lastimável, né? E, curiosamente, 2025, depois que viram que a gente estava indo lá no cartório, fizeram o registro do documento, mas nós não achamos nesse documento o valor gasto com construção. Estranho, você não acha, irmão? Justo o ponto que a gente mais pega. Vamos ouvir. Analisei também 2021, 22, 23 e 24, só não tornei público. Portanto, eu não estou observando apenas uma fotografia isolada. Tanto que eu até falei da piedade, das despesas da piedade, que eu joguei tudo no Excel. Fiz a comparabilidade de exercício, um com o outro. Então, assim, eu tenho a evolução histórica dos números constantes, dos documentos às quais eu tive acesso. E assim, nesse momento eu estou... Ele tem acesso, obviamente, vocês sabem disso, que eu mostrei os documentos nas lives anteriores, os exercícios 2022, 2023, 2024, e eu tenho acesso ao Diego Contador, né? Eu tenho acesso, a gente conversa, ele inclusive mandou esse vídeo. Então isso já mostra para você e prova, né? Prova que temos acesso. Inclusive ele está com todos esses documentos, né? Que eu já recebi, conversei com ele e mandei para ele na época. Exercício 2022, 2023 e 2024. Foi quando a gente fez a análise. Passou um ano, aí a gente pegou os resultados de 2025, que é o caso que ele está falando agora aqui. Ok? Vamos lá. Tratando especificamente de 2025, mas se o debate técnico exigir, poderia apresentar também as análises de 2021 a 2024, acompanhadas dos respectivos documentos, que é o balanço patrimonial e DRE, e das ressalvas que eu fiz. E aí, assim, ninguém precisa acreditar no que eu estou dizendo. Os próprios interessados poderão ter acesso, conferir a evolução de receitas, despesas, disponibilidades financeiras, receitas financeiras, superávit, assim, a evolução patrimonial. Enfim, se alguém discordar do meu parecer, não existe qualquer problema. Apresente os documentos, apresente os cálculos, apresente as normas, demonstre onde está o meu erro. E eu analisarei com tranquilidade. Contabilidade admite interpretação, metodologia e contraditório técnico. Agora sim, o que não contribui para o debate é tentar desqualificar o profissional sem enfrentar os números apresentados. Ou seja, que eu gostaria de falar mais para o final, mas eu já vou falar agora. Você que discorda, você que é apaixonado pela CCB e não está nem aí se ela está seguindo a Bíblia ou não, e é normal, você tem todo esse direito. A gente nunca disse que as pessoas não têm o direito de adorar a CCB ou de ir na CCB. Lógico, todo mundo tem o direito, mas a gente também tem o direito de mostrar o que está errado aí. Agora, se você discorda disso, né, rebata o Diego com números. Vai lá você no cartório, abra os números, faça uma análise,
e mostra que o Diego está enganado, que eu estou enganado e que são 60% encaminhado para a obra da piedade. É só você ir lá e pegar os números, né? Você pode também mas eu não sou contador. Pega, vai lá no cartório, faz a baixa lá dos documentos, vai num contador, igual eu fiz, tá aqui ó, contador. Vai no contador, entrega para o contador, explica para ele a situação e fala, me mostra um relatório que a CCB destina mais de 60% ou 60%, não vou nem pedir para você mais, 60% para a obra da piedade. Pronto, aí você vem aqui, faz um vídeo bonitão, com todo aparato técnico provando que nós estamos errados. Agora, vir para a internet, ficar nos atacando com ad hominem, ou seja, abandona o debate técnico, né? Não, eu não vou mostrar os números, né? Eu vou só atacar, xingar esse contador, xingar esse Josafá, vou xingar, bababá, que é o que está acostumado. Infelizmente, os membros da CB na internet estão acostumados a fazer. Não tem vídeo debate, se vocês forem ver lá no debate, né? Sem argumento nenhum, agressivo, ofendendo o povo que estava na internet constantemente, a mim também, com várias ofensas, enquanto eu me mantive ali na postura calma, tranquila, né? Focado apenas no próprio debate, não revidei nenhum dos ataques, nada, né? Mas constantemente CCBano, né? Perdendo as estribeiras, eles não conseguem defender a CCB na mesma altura que a gente faz a crítica, ou seja, crítica com documento, vem com documento também equivalente para poder refutar a crítica. E quando tentam fazer isso, são números completamente desqualificados, né? Adulterados e assim por diante. Como uma nota ridícula que foi feita em nome da CCB por conta daquele debate no César Cavalcante entre Kleber Paixão e Felipe Montolo. Depois teve uma nota ridícula dizendo que a CCB mandava 60% dos valores arrecadados para a obra da piedade. Cadê? Voltaram para pedir desculpa da informação mentirosa que eles disseminaram? Não. Vamos terminar de ouvir o áudio, doutor. Agora falta 2 minutos e 40 segundos, 41, e eu não vou interromper. Se Deus quiser, eu não vou interromper. Vamos ver. Mas enfim. Para finalizar, pode sim existir justificativa legítima para o nível de caixa? Pode. Pode existir justificativa legítima para as reservas? Pode. Pode existir justificativa para a evolução dos superávites? Sim. Pode existir motivo para a continuidade de solicitação de coleta? Pode. Não estou aqui procurando culpados, estou procurando respostas para as questões que surgem da leitura dos próprios documentos. Não tenho interesse em transformar esse assunto em conflito pessoal. Não estou atacando a instituição, o Conselho Deliberativo dos Conselhos dos Anciões mais antigos, o Conselho Fiscal, os administradores ou qualquer pessoa individualmente. Estou colocando meu rosto neste vídeo, não sou infalível, posso errar, mas também não sou aventureiro, tampouco covarde daquilo que eu faço profissionalmente. Justamente por conhecer essas responsabilidades, estou tomando o cuidado de dizer apenas aquilo que os documentos permitem afirmar e separar claramente fato, análise, inferência e questionamento. Sem prejulgamento, sem acusação antecipada, sem espetáculo, com responsabilidade e com transparência. Porque, afinal, essa discussão não é sobre mim, não deve ser sobre
quem publicou um vídeo e não deve ser sobre quem ficou incomodado com uma análise. A discussão deve ser sobre aquilo que os documentos efetivamente demonstram e sobre aquilo que ainda precisa, sim, ser esclarecido. É isso. Um abraço. Está aí, irmãos, o vídeo. E ele é da Congregação Cristã no Brasil. Tem muita gente assim lá, gente. Tem pessoas lá que não concordam com a parte administrativa, ou seja, esses absurdos financeiros, que não concordam com as crenças, que não concordam. Ele é um CCBano e não concorda com essas coisas. Como tem muita gente aí na congregação. Eu acredito que é a menor parte que é fanática ao ponto de serem cegos e não enxergarem, né, a defesa absurda que eles fazem da denominação. Mas está aqui, eu rebati a fala do Jonair Lopes com o profissional que ele disse que não era verdade, em que ele duvidou. Não, isso não pode ser verdade e assim por diante, né? Duvidou da situação, né? Que eu tinha realmente mandado para um profissional analisar as contas e tá aqui. Você acha que essa pessoa ia colocar o nome dele, o rosto dele, né? O número de registro dele aqui, se ele estivesse falando alguma bobagem, se ele estivesse enganando, porque esse é o único argumento que os CCBanos têm. Os CCBanos falam que é mentira, eles sempre apelam para isso. Ah, é mentira, ah, não é verdade, ah, o Josafá, ele tá manipulando, é sempre a mesma, mas eles não mostram documentos, não mostram fatos, é sempre o ataque ad hominem. Ou seja, é só bravata, eles não provam absolutamente nada. Eu queria saber o que vocês vão fazer agora. Né? O que vocês vão fazer agora? Cadê os números? Hein? Cadê os 60% para a obra da piedade? Uma vergonha. Pede o dinheiro para a obra da piedade em todos os cultos. Ou seja, a obra da piedade é usada só para pedir o seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro. Mas na hora de gastar, não importa se a primeira parte é destinada para a obra da piedade. Como ele falou, não, irmão, quando recebe o dinheiro a primeira, eu posso pegar o dinheiro e mandar primeiro para a obra da piedade. Mas isso não significa que eu estou mandando 60%. Eu posso estar mandando uma migalha e depois o restante, vamos gastar aqui. Vamos gastar com viagem, com cartão corporativo, né? Com construções suntuosas que parecem um verdadeiro palácio. E daí que tá mandando primeiro para a obra da piedade? É a mesma coisa que você tá em casa, você recebe o seu ordenado, o seu salário. Não quer dizer que aquilo que você destinou o dinheiro em primeiro lugar que seja o mais importante. Isso não quer dizer nada. Às vezes você tá dando dinheiro para se livrar. É igual criança, você acabou de receber o salário, você chega em casa, o menino corre porque sabe que é dia do pagamento do pai. Antigamente, quando era criança, era assim. Ia lá correndo, aí ele dava um trocadinho pro menino e comprar o seu doce, aí ele se livrava do menino. Isso não quer dizer nada, irmão. Absolutamente nada. Números, tá aí, ó. Os números, né? Colocou, ou seja, tem a live, aonde lá eu abri as planilhas, agora eu poderia até pegar de novo e abrir o laudo dele, né? Porque eu escondi a parte de baixo, que é onde estava o nome dele, para preservar a identidade dele. Porque o povo lá vai para cima sem dó. Persegue, maltrata, e isso só está dando um efeito contrário, ou seja, as pessoas da própria CCB estão pegando o ranço da CCB por conta do fanatismo absurdo. Igual esse rapaz que veio fazer a live comigo, meu Deus do céu, coitado. Não importa se os anciões errem, eu permaneço com os anciões. Lamentável. Não sei o que vai ser desse rapaz, né? Só Deus o sabe. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.